Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Aqui você sabe que a sua opinião é muito importante. Não deixe de comentar o vídeo, não deixe de curtir e se der para compartilhar, para enviar para outras pessoas, para mim ajuda demais. E eu quero que você não só comente sobre o que a gente está tratando aqui, concordando ou discordando, assim como também quero que faça pedidos, dê dicas, venha falar comigo, tratar a respeito de algum tema ligado à literatura, à cultura, à forma de leitura. Como você sabe, o seu pedido aqui é uma ordem, você pede e eu trago aqui para que a gente possa debater em conjunto, certo? Hoje nós vamos falar de um clássico que vai ter spoiler, então tome cuidado. Eu não sou boa de falar a partir de agora é spoiler, eu vou falando e de repente sai o spoiler. Portanto, se você não leu, vá ler. Se está com dificuldade de ler, fique aqui para acompanhar. Ou se você já leu, esse vídeo é todo livre para você. A edição que eu ganhei é da Pandorga, olha que coisa mais linda. O Fantasma da Ópera é de Gaston Leroux, da primeira metade do século XX. Isso saiu em forma de jornais, foram capítulos vindo em jornais, não foi um livro direto. E o Gaston Leroux, ele era um homem abonado, aristocrata, mas ele gastou tudo. E acabou trabalhando num jornal onde ele começou a fazer essas obras. Dizem que ele se inspirou em diversas ocasiões que ocorreram em Paris, inclusive de um incêndio que houve numa ópera e o pianista ficou queimado e a sua namorada morreu nesse incêndio. E isso foi uma das inspirações para que ele escrevesse essa obra. Para mostrar melhor para vocês, eu já digo que nem grifei de canetinha porque ela é muito bonita, essa edição. Vale muito a pena você tê-la na sua estante, porque ela é de uma... Olha que coisa mais linda, que delicadeza, muito bem feita. Então eu só grifei a lápis e depois coloquei os post-its para dizer onde era importante, para dizer que eu passei por aqui. Tem mais sentido para mim ler livros desta forma. Ele vem dentro de um box, só para você saber, tá? Bem lindinho. E dentro tem um pôster bem bonito, assim, ó. Ó que lindo. Essa edição é muito linda. Eu ganhei de uma amiga, da Mariana, e ela me deu bronca porque eu demorei para ler. E demorei mesmo. E me arrependi, deveria ter lido antes. Mas vamos à história. Eu vou intercalando com as várias interpretações que podem ser dadas, tá? Aqui nós vamos tratar... Deixa eu aumentar esse ar porque daqui a pouco minha voz não sai. Aqui nós vamos tratar de um triângulo amoroso que é entre o Eric, que é o fantasma da ópera, que é dito de carne e osso, assim como da Christine, uma órfã, e do Hal, que é a pessoa por quem ela está apaixonada e também se apaixona pela Christine. A Christine, quando ficou órfã cedo de um violinista muito famoso, muito bom, o pai disse para ela que ele ia mandar um anjo da voz, um anjo da música para ela ter aulas de canto. Ela era bailarina da Ópera Garnier. A ópera não deixa de ser uma personagem e muito importante neste livro, porque várias coisas acontecem lá demonstrando a presença do fantasma da ópera. O primeiro filme dessa obra foi de 1930 e 20, por aí, bem cedo. O fantasma era bem feio. O último foi em 2004, já o fantasma já era um pouquinho melhor, era o Gerard Butler, se eu não me engano. Não é dos mais bonitos, mas não chega a ser um fantasma, né? Horroroso. E quem viu o musical na Broadway ficou em cartaz, acho que foi o musical que mais ficou em cartaz na Broadway. Acho que ainda tem em Londres e veio uma vez aqui para o Brasil. Eu assisti, mas não gostei, não foi muito legal. Enfim, vamos à obra em si. O fantasma, a Christine é órfã, ela fica acolhida dentro do teatro, dentro da ópera. A Miss Giry, ela tem uma filha que é a Maggie e cuida também da Christine. E
Segundo, a gente vai saber já pra metade, o comecinho do segundo capítulo, a Christine já tem aulas com esse anjo da música. O Raul é um amigo dela de infância, que num primeiro momento não a reconhece quando a vê na ópera, quando ele se torna o patrocinador, quando houve a mudança de administração na ópera. O Raul passa a ser o patrocinador do espetáculo e ele não a reconhece num primeiro momento. Porém, a primadona, que é a Carlota, a que canta, ela sofre um mal súbito e é impedida de cantar naquela noite. Pedem para Christine cantar. Christine canta e encanta. A plateia fica completamente apaixonada por ela, por aquela voz, e o Raul a identifica. O Raul vai em busca dela no camarim ao final do espetáculo e quer sair com ela diz que não pode e tal, e depois ele descobre que ela fala com alguém dentro do camarim, mas ele sabe que não tem ninguém, que ela está sozinha, e posteriormente a isso ela fica tão incomodada com aquilo tudo que o Raul força, ela começa a se apaixonar por Raul e ela não pode ser ela de qualquer maneira. Ela vai até o túmulo do pai, o Raul vai atrás dela e eles conversam a respeito, relembram a infância e ficam mais próximos. A paixão começa a surgir ali, já que ela já é uma moça e ele também é um rapaz tão bem colocado, que é patrocinador do espetáculo. Ele é Visconde de Chagny. Bom, acontece que ela bate muito na tecla que ela não pode, que o anjo da música ele é muito exigente e que não dá pra ela fazer nada de errado, que ele exige que ela fique lá e só com ele, e o Raul fica inconformado com isso. Porém, ela assim permanece. E o Persa, que é um personagem que ajuda no desenrolar da história, colabora com o Raul na descoberta de tudo. Antes disso, o fantasma da ópera, ele começa a mostrar para os novos donos, os novos administradores, que ele tem exigências sobre aquele lugar e ai deles se eles não cumprirem, porque ele vai causar e causa mesmo. O camarote 5 tem que ser dele, ele tem que receber 20 mil francos por mês, a Carlota que tem que cantar quando ele quiser. Então, assim, são várias exigências que as pessoas duvidam que aquilo exista, porque ele se coloca como fantasma da ópera, assina papéis como fantasma da ópera, e as pessoas falam que não existe, que aquilo é coisa do imaginário. Só que conforme vão desrespeitando as regras, as situações vão aparecendo, tanto como a queda do lustre, que é uma cena muito famosa. Dizem, inclusive, que Gaston Leroux se apropriou de uma queda do contrapeso do lustre, que realmente caiu e matou uma pessoa. Só que na obra ele colocou pelo lustre. E no filme você vê isso muito bem feito. Bom, o fantasma da ópera acaba se tornando um assassino para provar que ele tem que mandar ali, que se não o respeitarem, ele vai fazer com que ele seja notado. Afinal, ele é um fantasma de carne e osso. E é aí que a gente começa a nossa percepção mais humana da situação. Se ele é um fantasma de carne e osso, ele é uma pessoa que não é vista, concordam? E isso se deu desde quando ele nasceu, segundo a história do Gaston Leroux. Ele nasceu com uma deformidade no rosto, a mãe rejeitou e ele passou a morar, saiu da sua casa e foi achar abrigo nas construções da Ópera de Paris, que estava sendo feita a Ópera Garnier. E como ela é muito profunda, que tem os piscinões que eu disse, ele sabe andar pelo subsolo da ópera. E é lá que ele passa a viver escondido de uma sociedade que não o aceita pela deficiência.
e ele se coloca uma máscara para se parecer, para poder, quando quer, aparecer perante a sociedade sem que seja rejeitado. E no final, somos todos nós que temos as nossas máscaras sociais para sermos aceitos perante os outros. Temos que rir do social, chorar na hora certa, temos que nos comportar de acordo com o que a sociedade pede, cumprir regras sociais que, na verdade, não precisaríamos, mas talvez nos colocariam à parte da sociedade. No caso dele, não foi nem a falta de comportamento, foi a falta de, entre aspas, perfeição do rosto. Ele veio com uma deformidade e isso já o colocou a par da sociedade, o que o fez ser um fantasma por não ser visto, enquanto todos, na verdade, são fantasmas em si, porque todos vestem a mesma máscara e não há individualidade em ninguém. Todos estão cumprindo o mesmo papel sem mostrar a sua individualidade, que seja uma deformidade no rosto. Essa é uma primeira parte muito boa para se pensar a respeito dessa função social que a gente exerce e daquilo que a gente não cumpre com as pessoas que não têm as mesmas características que a gente considera normal, a sociedade considera normal. Porém, Christine, ela se depara com ele olhando no espelho e acaba entrando nesse espelho para vivenciar uma parte do seu mundo, que é o mundo espiritual. Afinal, para ela, ele é o anjo da música. Então, ela se liga na verticalidade, com a espiritualidade, enquanto Raul é o amor que ela quer viver na terra, é a horizontalidade, é o terreno dela, é o aterramento que ela precisa ter para vivenciar aquela situação. Ao mesmo tempo, o fantasma, conforme ele vai mostrando as lições que, se não cumprirem as regras dele, ele vai cometer crimes, ele vai fazendo situações para mostrar, para garantir a sua presença, até matando gente. As pessoas que ele mata, na verdade, são partes da nossa personalidade. O lustre é a luz que brilha, que a gente muitas vezes se apaga. A Carlota, que é a que fica com deficiências, quando ela insiste em cantar, ele faz ela coachar, que ela perde a voz, ele mata a vaidade. O moço das cordas, ele mata a manipulação. E assim ele vai matando partes da nossa personalidade. E nós já não matamos muitas partes da nossa personalidade para chegarmos até aqui. O fantasma da ópera, ele não vive dentro da gente, o nosso fantasma dentro das nossas sombras. Ele não vive no nosso subsolo, que seria o nosso inconsciente, no lugar escuro, que quase ninguém visita. E quando a gente vai para lá, a gente se aterroriza, a gente tem medo daquilo que a gente está vendo, que a gente está vivenciando, onde que a gente está pisando. Porque afinal é tudo tão escuro, é tudo tão diferente daquilo que eu imaginava, que socialmente estava na minha frente, que agora eu descobri tudo isso aqui dentro. Até mesmo uma parte deformada de mim que eu deixei de lado, porque senão eu não ia ter o pertencimento social. Quando a Christine se depara com o espelho, que ela entra no espelho para lidar com aquele mundo, é quando ela se olha de frente. E quando ela se olha de frente, ela vê a sua deformidade, que no caso é a deformidade do fantasma da ópera, do Eric. Por outro lado, o Eric é um possessivo que quer tê-la, porque ele se apaixona por ela, é a única pessoa que ele tem contato, e ao mesmo tempo ele sabe a deficiência de cada um, ele sabe onde cada um tá errando, ele dá lições disso. Vocês têm que ficar no escritório, você precisa interpretar melhor, você precisa parar de se achar. Ele sabe o que tá fazendo. Porém, ele é possessivo, porque ele só tem a Christine. Só a Christine que ele ama. E até então, a Christine, sem vê-lo, também o amava, porque ele dava para ela aquilo que ela queria, as aulas de canto.
posteriormente, ela, quando se depara com a verdade, se depara com a deformidade dele, ele se amedronta, ele fala, meu Deus, agora ela vai me deixar. Por que que você fez isso? Por que que você descobriu essa deformidade? Eu queria que você ficasse comigo. Ele coloca a Cristine, ele endeusa a Cristine de uma forma que ela não é uma deusa, ela é uma humana em evolução, em progresso, tentando lidar com as suas próprias sombras. Porém, Cristine, quando se vê ao lado de Eric, ela consegue ter a compaixão, ela consegue deixar de lado a deformidade, aquilo que afeta a nossa visão, que nos coloca fora de contexto social, e passa a ter a compaixão com ele. Mas não deixa de querer viver o amor terreno com Raul. Ela não deixa de querer viver a paixão. Raul, além de tudo, pelas músicas cantadas, pela obra trazida, você percebe que é outra pessoa possessiva, outra pessoa que fale, fique comigo, o seu medo vai passar, fique ao meu lado, vamos se fazer um só. Dá para entender que é um amor, que é uma parte sublime do amor? Até dá, mas nós temos que pensar também que há uma parte de deixe que eu cuido de você. E nós estamos falando da primeira metade do século XX. Era normal os maridos cuidarem das mulheres e as mulheres se matarem a sua vida profissional por ter que viver uma vida de casada, ter que dar atenção para a sua família e para os seus filhos. Então o Raul, ele não considero ele tão bonzinho assim, tão ótimo assim. Eu considero que ele seja necessário para Cristine, mesmo porque ela quer vivenciar isso. E tem fases da vida da gente que a gente quer vivenciar, por mais que a gente saiba que talvez não seja o melhor, a gente quer experimentar, a gente quer viver aquilo, para que a gente possa saber mais tarde, vivi, não gostei, vivi, foi necessário, tudo tem uma lição. E a Cristine deixa o fantasma para viver com o Raul. O Raul, ele abre mão da segurança que ele tinha quando ele vai atrás de Cristine, quando ele ia fugir com ela, né? Só que o fantasma a rapta antes e ele vai atrás dela. E para isso ele tem que entrar no submundo da Ópera Garnier, lá embaixo. E o Eric, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele era mágico, ele era cantor, ele era um gênio. Só que ninguém dava bola pra ele. Por quê? Por conta da deformidade. Olha o social, que terrível que é. Não bastando isso, o Raul, quando ele entra, que quem o leva pro submundo da ópera pra ir atrás de Cristine, ele larga completamente qualquer segurança que ele tenha e vai atrás do seu amor. O persa o leva e eles caem numa sala de tortura. Eles caem numa sala de espelhos, depois eles caem num lugar onde a água sobe, que são esses piscinões que existem na Ópera Garnier, assim como também eles ficam tão projetados, é tão difícil a mágica que o Eric faz com que eles vivam, que ele deixa até a corda pronta para um suicídio, que as pessoas não aguentam, são tão torturadas que elas preferem se matar. No caso do Raul, não, ele consegue sobreviver e tirar a Cristine de lá. O persa vive. O Eric liberta a Cristine, porque ele descobriu o amor que ela tinha por ele. Não era o mesmo que ele tinha por ela, mas era um amor que ele jamais tinha vivenciado, porque ninguém o amava. A sociedade inteira, inclusive a sua mãe, o rejeitava. Então, ele sendo um pária da sociedade, tendo pelo menos uma forma, um tipo de amor, ele liberta a Cristine para que ela viva aquilo que ela precisa viver. O que ele pôde cortar dela, o que ele pôde ensinar para ela, ele assim o fez. Porém, tem coisas que só o humano é que pode decidir. A gente com o domínio da vida da gente, a gente com posse do nosso timão para poder navegar dentro do nosso barco,
guiando a nossa vida. Christine vai, ele sobrevive, o persa também sobrevive, conta pro narrador da história, que faz em estilo de documentário, que critica a sociedade, que critica o delegado que faz as buscas para prender o fantasma da ópera. Esse narrador recebe esse tipo de informação, ele deixa claro aqui. E o narrador conversa com o persa ao final do livro. E o persa deixa claro tudo o que aconteceu. É o persa que vai desvendando a história para que a gente descubra o que aconteceu lá no submundo do ópera. Ou então no submundo do nosso inconsciente. É uma obra que você precisa analisar de vários pontos. Uma obra de um triângulo amoroso, uma obra de questões sociais que precisam ser tratadas, da segregação com pessoas que não são consideradas normais, da falta de amparo, da falta de acolhimento que a gente tem com pessoas consideradas anormais perante a sociedade. E no final, todas as máscaras que nós colocamos, e nós só aceitamos quem tem as mesmas máscaras que nós, quem faz o mesmo comportamento que a gente. Assim como também tem que analisar o profundo do submundo, do inconsciente do ser humano. O que está fora, o que está dentro, o que está entre o fora e o dentro. O que é espiritual, o que é material, o quanto a gente deve subir, o quanto a gente deve aterrar. Isso faz parte de cada um de nós. Você precisa ler essa obra com olhos de ler, com vontade de absorver tudo aquilo que o Gaston Leroux quis nos dizer. Me conta, você já leu Fantasma da Ópera? Você já tinha percebido essas nuances? Você tem outro tipo de interpretação? Não esquece de me contar aqui e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Sua opinião, como você sabe, é muito importante para mim. Até mais. Muito obrigada.